bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e Santíssima Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Assim seja. Amém. Eu creio profundamente no coração daqueles que amam o Espírito Veneno, mas não amam Maria, porque nós adoramos ela. Jesus! Eu te amo, Maria. Salve Maria. Um, dois, três. Eu te amo, Maria. Vai pegar a sua vida, a palavra de Deus nas suas mãos, porque o Senhor vai sua alma não está vendo essa palavra, porque há poder na palavra. Não vai dar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Jesus. Isso é muito sério. Crer na palavra de Jesus é muito sério. A gente não pode falar só com a boca. A gente tem que falar realmente com o coração e com a vida. E é isso que a renovação carismática tem feito, ensinado, nos ensinado a falar e a viver. Parábola. A palavra parábola quer dizer comparação. Compara-se uma coisa para que a gente possa abrir a cabeça e compreender o que é a lição que veio dela. Às vezes a gente fica matutando diante de uma parábola, se perguntando se aquele fato aconteceu. Se aquele fato aconteceu ou não aconteceu, não tem importância. A verdade de Jesus está em fatos que acontecem. Parábola não é que um fato aconteceu. Não é que um semeador saiu a semear uma única vez. Não, o semeador sai a semear a semente. E Jesus compara o reino de Deus com o semeador que saiu a semear. A diferença é que o
terra. Ele confia em toda a terra. O semeador profissional humano, ele procura a terra boa para jogar a semente, não joga a semente na terra de modo geral. Na parábola do semeador, como nós vimos na primeira parábola que foi falada, foi pregada, o semeador saiu e semeou a semente, independente da qualidade da terra, ele confia nela. Toda a terra. Qual terra que você é? Qual terra que eu sou? Ele nem se perguntou, ele jogou a semente da palavra, porque ele acredita em toda a terra. Ele acredita em mim. Ele acredita em você, talvez mais do que você mesmo. Deus confia mais em mim, mais do que eu mesmo. E a partir do momento que eu compreendo que Deus confia em mim, aí eu passo também a confiar em mim. Porque se o meu Criador confia em mim e lança a palavra, a semente da palavra em mim, porque ele acredita em mim, confia em mim, e a partir daí, no meu psicológico, eu começo também a confiar em mim, a acreditar em mim, a entender que eu posso ir mais além, a entender as parábolas de Jesus como para mim. O Evangelho não fica velho, o Evangelho permanece. Daqui a 60 anos, outro pregador poderá estar aqui falando desta mesma parábola do rico e do Lázaro, e eu não posso falar a página que a minha Bíblia é diferente. 1371. Talvez no ano de 2058 estarão aqui alguém pregando esta mesma parábola com um jeito novo, novíssimo, que o Evangelho jamais ficará velho, ele é sempre novo. E hoje nós não estamos lendo um texto que Jesus falou há 2013 anos atrás. Não. Jesus está falando hoje conosco. Jesus está hoje pregando para nós a respeito, o rico e o Lázaro, Lucas 16, versículo 19. Jesus está falando conosco sobre o que nós precisamos ouvir hoje. Parábolas são verdades. Não é uma única verdade que acontece. Uma vez um ex-fumante me contando como foi que ele começou o seu tratamento para parar de fumar. O psicólogo o chamou e perguntou quantos cigarros ele fumava no dia. Ele disse que era 2 maços. E quanto custa um maço de cigarro? R$2, né? Então você gasta R$4 em cigarro por dia. E dê as 2 notas de R$2. Você pode fazer isso? Posso. Tirou 2 notas de R$2, deu um psicólogo. O psicólogo pegou um isqueiro e riscou nas 2 notas bem pertinho do nariz dele e deixou queimar. Terminado de queimar as 2 notas, achou ruim o psicólogo, você está queimando minhas notas? E daí? Não é isso que você faz todo dia? Todo dia você pega essas 2 notas e queima no cigarro. A diferença que eu faço com você é a seguinte: eu joguei menos fumaça no seu nariz, só das 2 notas. Você para os 2 maços de cigarro e respira e transpira e engole essa fumaça todo dia. E a partir dali, aquilo foi o quê? Foi uma parábola que o psicólogo usou para abrir a cabeça daquele cidadão, porque era exatamente isso que ele fazia. Queimava 2 notas, R$2 e respirava fumaça. A partir dali, o cidadão começou a abrir a cabeça e o trabalho foi sendo feito, foi sendo realizado. Ele hoje tem nojo de cigarro. Glória a Deus. É exatamente isso que Jesus está falando hoje na parábola do rico e do Lázaro. Antes da gente ler o texto, eu gostaria de falar tem 3 personagens nesse texto que apontam para nós.
O Lázaro, que na verdade não é o nome próprio, né? O Lázaro tornou-se um nome próprio depois, mas na época que Jesus contou, Lázaro não era o nome do homem, era o nome da situação que o homem vivia. Lázaro é uma palavra que vem de lazarento, leproso, ferido, machucado, pobre, maltratado, inteiramente maltratado. Pelo jeito, né, pelo contexto aqui, a gente entende que esse Lázaro era alguém ferido tanto na carne como na alma, no espírito, totalmente deformado, machucado, ferido. Esse personagem aponta para nós. O segundo personagem, o rico, que também não é um nome próprio e até hoje não é rico. É uma pessoa que vive bem financeiramente, que esbanja, que usa roupa boa, come comida boa e se alegra, se farta, vive feliz. Jesus não disse que esse cidadão rico era incrédulo. Talvez sim, talvez não. Talvez fosse até uma pessoa que chegava diante do altar e agradecia a Deus pelos bens que tinha. Mas esquecia que no chão, bem nas pés dele, tinha uma vocação. Deus o chamava para olhar para o chão. Muitas vezes a vocação que Deus nos dá não é para olhar para o céu, mas para olhar para o chão. E o terceiro personagem que também aponta para nós é o profeta. Quando Abraão conversava com Lázaro, com o rico, né, que já estava lá no fogo eterno, ele falou dos profetas. Então, ao longo da nossa pregação, a gente vai entender onde nós estamos, a situação onde estamos, onde somos o Lázaro, onde somos o rico e onde devemos ser o profeta. Que o profeta de hoje sou eu e você. Não podemos deixar de anunciar e de denunciar das verdades que Jesus nos ensinou. Uma delas não consigo esquecer, que se um homem não tem nada para comer e um outro tem demais a sua mesa, um dos dois vai pro menor morrer. Uma outra que meu coração ficou, muitas vezes eu recordo meditar. Quem quiser seguir os passos de Jesus, não se apegue a mais ninguém senão o reino, e por ele agarre firme a sua cruz. Verdades que acredito, verdades de Jesus, verdades que eu medito e que me trazem tanta luz, verdades que você procura sem saber, verdade que nós dois gostamos tanto ainda
E às vezes a gente não tem nada, é pobre, mas é rico nessa situação porque não foi capaz de partilhar. Se a gente não foi capaz de partilhar um pouquinho que a gente tem, a gente acaba sendo o rico e pode ir para o inferno. E olha que esse rico pode ser alguém que louva o Senhor e agradece pelos bens que tem e vai para o inferno louvando o Senhor porque não foi capaz de partilhar, não foi capaz de enxergar o irmão do lado, não foi capaz de rezar olhando para o lado e apontando para o irmão e enxergando a dor do outro. E nós temos muita dificuldade de ver a dor do outro. Se existe uma coisa difícil, é a gente ver a dor do outro. Até dentro da igreja. Acredita-se que na igreja, principalmente na festa de Santa Luzia, né? Na festa de Santa Luzia não, porque lá eles tiram os bancos todos. Todo mundo fica em pé. Mas naquela missa que os bancos estão todos lotados, a dona velhinha chega e o jovem não levanta, por exemplo. Ele não vê a velhinha que chegou, né? Se não for um ministro, um servo, não cair assim e pedir, né, meu jovem, tem uma senhora aqui de idade, ele não dá o lugar, ele não consegue ver. No ônibus então nem se fala, né? Tem até um banco reservado para o idoso, mas se o jovem senta, ele não vê que o velho entrou, finge que está dormindo. A gente tem uma dificuldade incrível de ver a dor do outro. Gente, esse rico aqui, ó, pode ser até alguém que não tem nada. Conseguiu ser um rico e conseguiu ir para o inferno, porque não conseguiu ver a dor do outro. Não sei se você sabe, mas a Santa Missa, quando começou, nos primeiros anos dos apóstolos, a missa era a mesa mesmo, era almoço, era o prato de comida, o vinho, era a mesa, não era a hóstia. Acredita-se que com o tempo as pessoas estavam indo para lá mais cedo para comer mais rápido, para comer tudo. Pode ler nas cartas de Paulo que o próprio Paulo já reclama disso. Vocês estão chegando e estão comendo tudo. Os outros chegam depois, mais tarde na celebração, mas não tem mais comunhão. Aí foi preciso formar um concílio para poder decidir essa forma que nós temos hoje, né? A hóstia consagrada. Mas não era assim não, era comida. E os cristãos não conseguiam viver esse evangelho. E olha que era recente, né? Jesus tinha recentemente contado essas parábolas e o povo já destrambelhado, já vivendo de forma diferente. Já buscando olhar só para si. Vamos analisar então o texto que Jesus coloca hoje na nossa frente. Aleluia, aleluia, aleluia. Entre nós e vós há um imenso abismo. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e tinha linho finíssimo, e que todos os dias se fazia beber água e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chaga, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber as feridas, as chagas. Olha, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele no tormento do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão, Lázaro e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro, que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida,
Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormento. Abraão respondeu: eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: não, pai, mas se for ele algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhes: se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite algum dos mortos. Palavra da salvação. E diante desta palavra, o Espírito de Deus nos mostra o nosso lugar. Porque é pelo Espírito Santo que nós descobrimos o nosso lugar. Claro que nós temos nossas desconfianças. Quando se aproxima alguém de nós, a gente já se pergunta: será que é um esperto que está fingindo para ganhar alguma coisa mais fácil? Mas quando o Espírito Santo nos ilumina, a gente sabe discernir as pessoas que realmente precisam e sabe também abrir o coração para fazer o que for possível, o que tiver ao nosso alcance. Deus não manda a gente fazer o impossível. O impossível é só Deus. Mas o possível, aquilo que estiver dentro do nosso limite, dentro da nossa possibilidade, que a gente não tenha medo de fazer, porque quem comanda a nossa vida é o Espírito Santo. Quem guia, quem está no comando é o Espírito Santo. Se nós somos pessoas que rezam, pessoas que colocam a nossa vida sob o comando do Espírito Santo, para que temer? Aproximou de nós necessitados, então façamos o nosso possível, temos o nosso auxílio. Nós falamos do Lázaro, que é uma pessoa lazarenta, machucada, ferida. Então a gente pode ver o Lázaro, é o que nós estamos falando quando a gente lê o Evangelho aqui, a gente pensa no mendigo. Né? Então nós vamos enxergar também o Lázaro na pessoa ferida de alma, que às vezes está necessitando um pouquinho do nosso carinho, do nosso amor, que muitas vezes está necessitando um pouco da nossa companhia, da nossa palavra de conforto, da nossa oração. Nós enxergamos o Lázaro naquela mulher que dá a China lá no time de futebol, no clube de futebol, que ganha um salário mínimo. E aquele jogador ali dentro do mesmo time ganha 300 mil. Ela está lá, contando as migalhas, e o jogador está lá contando os milhões. Nós enxergamos o Lázaro num povo que sofre na porta do perrengue de tempo, esperando um médico que parece que não existe. Nós enxergamos o Lázaro num povo que olha para a rua da sua cidade e vê buraco, mais buraco, mais buraco e mais buraco, e esgoto a céu aberto e uma administração péssima, e nós sabemos que lá na Câmara dos Vereadores, lá na Prefeitura, o nosso eleito ganha, o seu salário é bom, é alto. E a verba, a arrecadação de uma cidade como Santa Luzia, não é uma arrecadação pouca, mas a administração é péssima. Nós enxergamos o Lázaro num povo que olha a sua rua e vê migalhas, né, de farelinhos, deseja que, quem sabe, aparece aqui pelo menos um pouquinho de asfalto para tampar esses buracos, quem sabe um trabalhozinho pouco aqui para tirar esse esgoto aqui que está adoecendo as crianças.
empregado que conta o seu salário mínimo e faz as contas para ver o que pode fazer, comprando leite, alimento, remédio para a criança, e um patrão que, quando é chamado pelo sindicato para ver se pode aumentar um pouquinho, chora, esperneia e faz de tudo para não aumentar o salário daquele trabalhador. Então, as formas da gente enxergar o Lázaro, elas são muitas. E quando a gente enxerga o Lázaro, é claro que também a gente enxerga o rico. Aí a gente analisa onde eu sou o Lázaro, e a partir de onde eu sou o rico, a partir de onde eu estou sendo injusto com alguém, com meu vizinho. Talvez o meu vizinho está lá implorando quem sabe umas migalhas de paz, né, no muro ali, mas minha família joga lixo no quintal do meu vizinho. Talvez o Lázaro sou eu, né? Talvez meu vizinho que está jogando lixo no meu quintal. Em todas as situações onde a gente enxerga o Lázaro, além do mendigo, né? As pessoas que mendigam um pouco de paz, seja no contexto pessoal, seja no contexto social, da nossa sociedade muito injusta. Todas elas, quando a gente vai lendo aqui a parábola, então quando o rico está lá queimando no inferno, ele olha para o céu e vê Lázaro descansando no seio de Abraão. O rico já está falido, né? Aquele empresário faliu, mas não perdeu a autoridade de empresário. Ele olha para cima e diz para Abraão: pai Abraão, manda Lázaro para o inferno. O cara está falido, o cara está queimando lá no inferno, mas ainda acha que é alguém para mandar. A gente tem que tomar esses cuidados, né? Porque Jesus pregou, nós, da renovação carismática, do grupo de oração, nós que vamos na fila da comunhão, comungar, né? Jesus pregou a humildade e perdão. Então, se a gente entra na fila da comunhão para receber Jesus, Eucaristia, sem se tornar humilde, sem deixar essa pampa de mandar, manda lá. Não, pai Abraão, então manda que ele vai lá falar com os meus irmãos. Ele não conseguiu pedir, ele não conseguiu converter ainda, ele já está queimando, já sabe o tormento que é o inferno, mas ainda não se converteu, ainda não mudou de atitude, está querendo mandar e recebe as respostas devidas. Então, que nós tomemos esse cuidado, porque quando Jesus estava entregando os seus braços para ser crucificado, ainda assim ele não espraguejou aqueles que o matavam. Ele disse: pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus nos ensinou que quando a gente tomou um tapa, a gente virou o rosto para tomar do outro lado, e não falou isso só para os outros fazer. Quando estavam matando Jesus, ele perdoou os que o matavam. Então, quando a gente observar o nosso lado assim, né, nessa situação, eu me pareço com aquele rico da parábola, Senhor, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim, que eu não seja o rico da parábola, mas que eu seja profeta. Porque quando Abraão conversa com o rico, ele diz para ele: olha, lá na terra tem Moisés e os profetas. Se eles ouvirem Moisés e os profetas, eles vão mudar de atitude. Mas não é ouvir assim, só ouvir com o ouvido, né? Tem que ouvir com o coração, ouvir com a alma, ouvir com o desejo de se converter.
espero que a nossa católica não esteja pregando assim, né? Pregar aí a teologia da prosperidade, onde o cara se entrega para Deus e Deus paga ele em novo. Ele vai ter milhões, vai ter fazendões, vai ter empresas grandes, vai somar os seus milhões para poder louvar a Deus. E a gente não vê ainda essas pessoas que contam milhões pagarem bem os funcionários. A gente precisa saber se isso está acontecendo, se os funcionários ganham bem, se as pessoas da cidade onde elas moram se estão sendo amparadas, se tem um fundo de amparo, se tem. Estão pregando milhões individuais. Essa palavra prosperidade, ela existe. O dizimista, as pessoas que contribuem corretamente com o seu dízimo, ela vai prosperar em comunhão. Não é uma prosperidade pessoal, não é que eu vou dar o dízimo para Deus e Deus vai aumentar a senha do banco lá no meu nome, não. Eu contribuindo na comunidade, a comunidade cresce e a bênção vem para mim. A pessoa que contribui, ela dá com alegria, o coração abre, a alma fica mais leve, a saúde fica melhor. As pessoas que se fecham com seus bens, elas adquirem enfermidades, vícios ruins, elas acabam gastando os bens adquiridos com tratamentos, com psicólogos. Um psicólogo. Então, o que isso acontece? Parece que progrediu, mas regrediu. Quem ama dá com alegria. E a pessoa vive feliz, independente dos milhões ou dos milhinhos. A felicidade existe. O sorriso, a alegria de viver, a libertação está dentro dela. Se a gente for analisar pobre, essa palavra pobre, ela tem diferença em algumas culturas. Na nossa cultura, a palavra pobre aponta para quem tem dinheiro. Em outras culturas, na Europa, lá em Israel mesmo, vou contar um segredo. Se Rose e William fossem israelenses no tempo de Jesus, a sociedade de lá ia considerá-los pobres e malditos. Eles não têm filho. Na cultura de Israel, não ter filho era ser maldito. A Isabel, quando ficou grávida de João Batista, aos 80 anos, ela vivia tão traumatizada que talvez o João Batista não seria traumatizado, porque não era uma pessoa que a acusava, era a sociedade que a acusava de ser uma mulher maldita, seca, sem vida. Então, ao receber aquela graça de ser mãe, ela não ia nem transmitir para ele a paz que ele precisava. Isso aconteceu exatamente, João Batista nasceu em paz exatamente porque Maria foi visitar Isabel. E aí você vai ler lá em Lucas 1, que assim que Isabel saudou, recebeu a saudação de Maria, a criança estremece no ventre de Isabel, e Isabel é curada, e João Batista também é curado daquele trauma da maldição. Na nossa cultura, graças a Deus, não. William e Rose é um casal cheio de bênção, cheio de graça, cheio de Espírito Santo, né? Nós não acusamos, não é uma sociedade que o acusa, muito pelo contrário, é um casal livre que leva a oração a muitas casas, que traz a oração nesse grupo e que cura muita gente, muitas famílias, muitos jovens que procuram a oração com eles e encontram a cura e a libertação. Faz diferença de cultura. E no entanto lá também era. Isabel e Zacarias eram um casal de bênção. Um casal tanto que eles eram sacerdotes. Zacarias era sacerdote. Mas a cultura
observando aonde Abraão fala com o rico, né? Eles lá vão ouvir Moisés e os profetas. Moisés e os profetas estão aqui, ó. Nesse livro que você tem na mão, na Bíblia. Aqui tem os mandamentos da lei de Deus que nos foi dado através de Moisés. Tem a fala dos profetas, inclusive do profeta Jeremias, que é o profeta mais chorão da Bíblia. E o profeta Jeremias, aos 300 ou 400 anos antes de Jesus, ele viveu a situação do Lázaro e do profeta. Ele viveu a situação do Lázaro porque ele foi um dos exilados para a Babilônia. E viveu a situação do profeta, que ele era o profeta. E hoje, na fala dele, no livro de Jeremias, nós também somos profetas. As bocas estão falando, os microfones estão em muitos grupos da renovação carismática católica, na boca dos sacerdotes, na boca de pastores evangélicos que estão inspirados pelo Espírito Santo também. O Espírito age em outras igrejas, nós sabemos disso. E eles estão falando e dizendo: olha, se você abrir o coração, se você repartir os bens que tem sem ganância, sem egoísmo, se você for de coração aberto para Jesus, Jesus te acolhe, você é feliz, o Lázaro que vive ao seu redor também é feliz, e você prega a palavra de Deus para todos aqueles que ainda não abriram o coração. Não deixe de falar, porque a missão do profeta é falar. E profeta que cala é omisso. Fale. Explique a palavra. Procure conhecimento. A profecia que eu tenho hoje, para a gente deixar de ser Lázaro, principalmente para os jovens, é essa: jovem, estude. Busque o conhecimento, busque a sabedoria. Não tenha nascido lá na escola onde você estuda, porque você estudando, você será um bom profissional, pode adquirir uma boa posição no seu trabalho, pode adquirir um bom salário e pode sim aprender a reivindicar os seus direitos. Sabe por quê? Porque essa Bolsa Família que nós recebemos aí, isso é pura mentira. Isso aí é um jeito de se livrar do Lázaro, de dar uma enxergadinha dele para lá. Nós temos mesmo que estudar muito, estudar na escola, na faculdade, o pouquinho que o governo faz por nós, porque a nossa escola é péssima, mas não ter nascido, estude, adquira a profissão, cresça na vida, porque assim nós vamos conseguir aprender a votar e aprender a reivindicar os nossos direitos no trabalho, ter melhor salário, ser Lázaro. Deixar de ser mendigo, deixar de mendigar as migalhas e todos os outros dividem os milhões. O mundo pode ser muito melhor a partir da nossa oração. Que o Espírito Santo ilumine a todos aqueles que têm vontade de estudar, que têm vontade de aprender e de crescer. Porque se a gente cresce, o país cresce e a nossa fé é muito mais bonita quando a gente é sábio. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.